Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronaldo do Patrocínio, eu sou advogado, atuo aqui atualmente na cidade de Bertioga. Queria cumprimentar aí o pessoal que é amigo, né, conhecidos, familiares, os parentes, né, e em especial para convocá-los para participar desse tema que é de suma relevância, diretamente ou indiretamente para a maior parte das pessoas que estão aqui em Bertioga, né? E a questão principal, né, a questão da qual a gente vai tratar aqui nesse vídeo, é a questão do transporte público, né? Inicialmente, eu em particular, me comovo com a situação do munícipe aqui de Bertioga, em decorrência de alguns aspectos que eu já vou falar. Embora hoje eu em particular não precise me utilizar do transporte público, uma coisa tá me incomodando, que é a questão da omissão com a qual os munícipes, né, os usuários de transporte público estão sendo tratados, né, perante a administração deste município aqui, que é o município de Bertioga, né. E nesse aspecto eu preciso tratar primeiramente da questão da inversão de valores, né, no que diz a respeito à questão do transporte público, que é o seguinte: em direito público a gente precisa trazer algumas nuances, né, alguns aspectos que precisam ser tratados para a gente poder entender o instituto macro da situação, que é o seguinte: dentro de direito administrativo, diz-se que no artigo 175 da Constituição, alguns serviços públicos, ou melhor, os serviços públicos, ele deve ser prestado pela administração pública. Sendo que, em caso de ela não querendo ou não podendo praticar esses serviços públicos, ela delega a entes, né? No caso, entidades privadas, né, que se propõem a prestar esse serviço. E no caso de transporte público, em Bertioga a gente tem a empresa Viação de Bertioga, né? E o que acontece? No caso em concreto, a gente tem um contrato entre o município de Bertioga e a Viação, no qual a Viação se predispõe a prestar o serviço de transporte público, né? Só que o que a gente vê na prática, diferentemente da teoria, que determina que a administração pública, embora não pratique diretamente não exerça diretamente essas atividades, ela deve fiscalizar o bom funcionamento, a eficácia e a efetividade desses serviços prestados por essas concessionárias. Mas o que a gente vê no caso prático é totalmente diferente. O que a gente vê são empresas privadas determinando quais são as regras do jogo, ou seja, as regras que devem ser jogadas no jogo, né? Até um pouco de pleonasmo, mas é preciso entender para a gente se fazer entender, né? O certo deveria ser o quê? A administração pública fiscalizar e determinar que fosse modificado o que não está certo, o que não está funcionando, né? Mas o que a gente vê é totalmente contrário. O que a gente vê é o poder da empresa privada, né, da concessionária, ditando as regras do jogo, né? E o que acontece? Com isso, a gente vê um povo oprimido, né, que não tem a quem se socorrer, né? E o mais curioso disso é que a gente vê em algumas entrevistas, né, em alguns artigos, né, jornalísticos, que alguns entes personalizados, né, eles dizem que o transporte público, né, ele é um transporte de qualidade, ele é um transporte prestado ao usuário de qualidade. Mas quem a gente vê fazendo essas afirmações? São os políticos de alta patente, né? Mas aí eu pergunto, eles usam o transporte público? Os seus parentes usam o transporte público? Outros que afirmam que o transporte público é de qualidade? Os grandes empresários. Só que alguém vê os grandes empresários, dono de concessionária de empresa de transporte público, utilizando-se do transporte público, de ônibus? Não. Alguém vê esses parentes, os parentes deles, se utilizando desse tipo de transporte? Não. Outros que afirmam que o transporte público é um transporte eficiente são aqueles, os puxa-saco, né? São aqueles que se aproveitam, né,
são os terceiros beneficiários, né? Eles também dizem, né? Mas a maioria dele também não anda de transporte público. Então é meio que antítese, né? É meio que contraditório, meio que paradoxal se afirmar que é bom, mas não se utiliza, né, desses serviços. Então não dá para confiar nessa afirmação de nenhuma forma, né? E quando a gente pensa, né, o porquê dessa falta de fiscalização, né, da administração pública para essas concessionárias, né, que prestam esses serviços públicos, a gente só pode pensar numa coisa, ou em duas, né? Ou a gente pode pensar em favorecimento pessoal, né, interesses escusos, né, questão de lobby político, ou a gente pode pensar na questão de financiamento de campanha, né, no qual grandes empresas, a gente sabe que é uma realidade no Brasil, né, grandes empresas financiam, né, campanhas de candidatos, e que após esses candidatos serem eleitos, essas empresas naturalmente vão cobrar, né, uma contrapartida desse financiamento, né? E o que vocês acham ou o que a gente acha que a administração pública, né, que agora é presidida por esse alto cargo, né, que foi eleito, né, para o executivo ou para o legislativo, o que você acha que ele vai dizer quando for pressionado pela empresa? Ele vai falar, tá bom então, eu dei favores para você, então... E a empresa pública, e essa empresa privada, ela não pede muita coisa, ela só pede assim, ó, só fala assim, ó, não me fiscaliza muito, não me enche muita paciência. E é claro que a atual administração pública, no caso em concreto, ela vai fazer isso, ela vai deixar essa empresa à vontade, né? E com isso, com essa má prestação de serviço público, surge no sistema, né, como a gente pode ver que ao redor do Brasil e do mundo, onde o Estado é omisso, sempre vai surgir o Estado paralelo, né, ou convenções paralelas. Aqui na cidade de Bertioga não está acontecendo diferente, né? E para quem não sabe ou diz não saber, a gente tem uma realidade muito incisiva, né? Que hoje está acontecendo na cidade de Bertioga, que são os serviços de prestação de transporte alternativo, né? As lotações, os serviços clandestinos, né? de transporte, por assim dizer. E quando eu falo de transporte público e falo de transporte alternativo, que é a lotação, né, ou serviço de transporte alternativo clandestino, porque não é legalizado, e assim eu digo, né, eu tenho que traçar um paralelo, né, entre eles, e traçar os prós e contras, né, e dentre esses prós e contras, eu vou traçar primeiro da empresa legal, né, da empresa concessionária, que é, no caso, a aviação. Eu trouxe alguns prós. Dentre esses prós, eu trago, por exemplo, a questão de os usuários, né, que se utilizam desse tipo de serviço terem um seguro, né? A aviação tem um seguro para assegurar eventuais danos, né, que possam decorrer tipicamente do exercício, né, da atividade, né? Então a gente tem esse seguro, a gente tem um lastro econômico, né, um lastro econômico da própria empresa, né, que pode reparar eventuais danos que também possam decorrer do exercício dessa atividade. E por último, mas não estancando, né, a relação de prós, né, de benefícios, eu tenho a questão da responsabilidade, né, civil, que no caso, dentro da doutrina, né, brasileira, a gente tem a responsabilidade civil dividida em objetiva, né, que é a que a gente vai tratar agora, e subjetiva, que a gente vai tratar depois. A responsabilidade objetiva, que é a qual está abarcada dentro da atividade de transporte público legal, da aviação, ela abarca a responsabilidade civil objetiva, que nada mais é do que aquela responsabilidade na qual, havendo um dano, o usuário ele só precisa provar o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o resultado. Ou seja, não vai precisar o usuário que sofreu um dano chegar em juízo e tentar demonstrar a culpa ou dolo, né, do causador dos prejuízos. Ou, no caso de culpa, né, a imprudência ou negligência, né, do causador dos fatos, né? Então essa responsabilidade objetiva ela é um ponto positivo que ao meu ver, conta, né, em prol da
da concessionária, no sentido de ser mais fácil da reparação do eventual dano que possa existir, né? Dentro dos contras, eu tenho alguns aspectos que são conhecidos de todos os que são usuários e daqueles até que não são usuários, mas sabem, né? Que são longas esperas, né, nos pontos de ônibus, né? Superlotação no horário de pico, viajar em pé ou se deslocar em pé, né? A questão de limpeza, a questão das acomodações, né, nas instalações ali dos ônibus. E uma questão que eu acho que é negativa, né, e como a maioria também deve achar que é negativo, mas que é amparada inclusive por lei, o CTB, é a questão da desobrigatoriedade da utilização de cinto de segurança e de cadeirinha para crianças menores de 7 anos. Ou seja, esse é um aspecto que eu acho negativo, né? A desobrigatoriedade da utilização desses utensílios de segurança, porque implicam em risco diretos para o usuário, né? Pessoal, acabando de enumerar esses prós e contras do transporte legal, né? Do transporte da concessionária aviação, a gente vai trazer também do outro lado, né? O que está sendo utilizado, né? Corriqueiramente, né? Continuamente, os prós e contras da utilização do serviço de lotação, do serviço de transporte clandestino. Que é o quê? Primeiro que já quase que, quem quiser utilizar esse serviço, não precisa nem esperar, porque direto está passando um serviço de lotação ali e acaba tendo esse benefício, né? Em contrapartida do serviço de ônibus, né, que demora muito entre uma linha e outra. Então eu já não tenho esse problema, né, de esperar, né, com o serviço de transporte alternativo, né, clandestino. Eu também tenho a questão da comodidade ali, né, de as pessoas não poderem, né, porque não dá, é impossível, né, viajar em pé, então todas estão acomodadas, né. Então eu já tenho esses dois aspectos positivos. Também tenho um outro aspecto positivo, que é a questão da obrigatoriedade, né, até amparada pelo CTB, que é a questão da obrigatoriedade da utilização do cinto de segurança, né. Uma outra questão que eu também acho positiva é a questão do transporte de crianças, né, amparado também pelo CTB, que é a obrigatoriedade na utilização do cinto de das cadeirinhas, né, para crianças menores de 7 anos, em que pese em alguns momentos verificar-se que isso não se cumpre, né? Mas isso aí é uma questão de fiscalização ou uma questão de o usuário dizer se quer utilizar ou não esse serviço, né? Se quer utilizar ou não, né? Esse serviço do transporte alternativo, né? Bom, esses são os aspectos positivos. Agora, aspectos negativos, eu tenho alguns em particular. Por exemplo, esse serviço de transporte alternativo clandestino não possui um seguro, né? Não possui um seguro, até porque ele não é legalizado e não tem como ter, né? Se exigir é inexigível, né? Até porque nenhuma seguradora vai segurar, né, esse tipo de transporte alternativo ilegal. Uma outra questão, que também é muito importante, é a questão do lastro econômico, da questão da responsabilidade, né, de cada um individualmente desses que oferecem esse tipo de transporte. A maioria não tem uma condição de, por exemplo, saldar eventuais danos que causem, né, ou num possível acidente, né, num suposto acidente, né, elas não têm condições de saldar, né. Então eu acho que isso é um ponto negativo, né, e precisa ser abordado aqui, né. Um último aspecto negativo que eu também acho de extrema relevância é a questão da responsabilidade. Se no caso da aviação eu tenho a responsabilidade objetiva, no caso de acidentes ou danos, nesse caso aqui eu tenho a responsabilidade objetiva. E para mim é um pressuposto negativo, né? Um ponto negativo, visto que nesse caso a vítima, né, do dano sofrido, ela precisa demonstrar que ela sofreu esse dano, né, e que o causador, né, o autor do dano, né, dos fatos, ele agiu em culpa ou dolo, né, e no caso de culpa agiu em imprudência ou negligência. E na questão de comprovação isso em juízo, é um fator que acaba causando um pouco mais de desgaste, né, para a vítima, né, para o usuário, né, do serviço. Então eu acho que
Então eu acho que esse é um aspecto negativo, né? E que precisa ser abordado aqui por uma questão de equidade e uma questão de justiça, né? Mas desses aspectos positivos e negativos dos dois tipos de transporte, detrai-se uma pergunta, que é: se existem mais aspectos positivos no transporte oferecido pela aviação e mais aspectos negativos oferecidos pelo transporte alternativo clandestino, por que está aumentando a incidência da utilização desse tipo de transporte, do transporte alternativo, do transporte clandestino? E a pergunta só se afigura uma, que é o seguinte: ou o transporte, né, oferecido pela aviação é um transporte péssimo, que não está superando as expectativas, né, do usuário, né, do contribuinte, ou o serviço prestado pelos prestadores de serviço clandestino, né, de transporte está sendo excelso, está sendo maravilhoso, está sendo muito bom e está correspondendo às expectativas, né, do consumidor, né, do usuário. E prosseguindo, pessoal, eu tive acesso a um dado muito curioso, né? Em 2007, a MTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo, ela divulgou uma matéria na qual ela divulgava Bertioga como sendo a cidade, dentre todas da Baixada Santista, a que tinha maior nível de aprovação no que diz respeito à qualidade de transporte público, né? E chegava inclusive ao patamar de 70% de aprovação no quesito transporte público, né? O que me desperta, né, curiosidade nesse sentido, é no sentido de que a maior parte das pessoas que eu conheço, elas reclamam desde que eu conheço o transporte público até hoje, até os dias atuais. E nunca me pareceu que esses dados tenham se aproximado desse patamar de 70% ou até de patamares próximos, né? Então esses dados eles se afiguram meio que relativamente, né, duvidoso. E um outro aspecto que decorre, né, desse assunto transporte, e que dele a gente não pode fugir, é a questão do contrato que existe hoje entre administração pública, diga-se, município de Bertioga, e Viação, né, concessionária de transporte público, né, urbano. E pessoal, existe um contrato que relaciona as duas partes, né? E esse contrato, ele engessa a possibilidade de modificação no transporte público em Bertioga. Dois pontos em particular devem ser observados. Um, é uma cláusula que trata da impossibilidade de que se admita uma outra empresa concorrendo com a aviação no quesito transporte público, ou seja, nenhuma outra empresa ela pode se instalar na cidade para concorrer no que diz respeito a transporte público com a aviação, né? Então essa já é uma cláusula que engessa demais, né, a possibilidade, a viabilidade de melhora na questão da melhoria da oferta do serviço de transporte público, né? Uma outra cláusula que me deixa um tanto quanto, né, de orelha em pé, e a maioria também fica de orelha em pé com essa, é a cláusula que trata da impossibilidade da inserção também de transporte alternativo, ou seja, está proscrito, está afastada a possibilidade de que seja implantada na cidade qualquer tipo de transporte, né? Ou seja, alternativo, ou seja, transporte de van, né, de lotação, até o Uber mesmo, né, que está em moda, né, a discussão no sentido nacional. Então eu vejo que com essa impossibilidade de concorrência ou da inserção de outros meios de transporte alternativo na cidade, acaba gerando uma questão de monopólio. E quando há um monopólio em qualquer segmento social, existe a falha na prestação do serviço, né? A falha na qualidade, os preços são exorbitantes, no sentido de que se a empresa não tem ninguém para concorrer com ela, ela coloca os preços que ela taxa, os preços que ela achar interessante para ela, né? Rentável.
E também, se não tem nenhuma empresa concorrendo, ela pode prestar o serviço na qualidade que for, que o usuário vai ter que se valer dele do mesmo jeito, né? E com isso eu vejo uma dificuldade na possibilidade de melhora a curto prazo na qualidade do transporte, né? Até porque o contrato, né, esse contrato de concessão município, Aviação Bertioga, ele tem uma duração, né, e salvo engano ele vai até meados, né, da próxima década, né, da década de 2020. Então, pessoal, então fica aqui a minha dica no sentido de que a única coisa, o único fator que vai melhorar, vai fazer melhorar essa questão do transporte público em Bertioga é uma mobilização social, né, aqui no âmbito da cidade, né, do município de Bertioga, no sentido de pressionar a administração pública a cobrar, né, a empresa privada Aviação Bertioga para que ela preste serviço de mais qualidade, porque não adianta a Aviação Bertioga, em comunicado, dizer que os serviços estão sendo prestados com excelência, com base em estatística, porque na realidade a gente está vendo um panorama totalmente diferente, né? Totalmente diferente no sentido de que a população está insatisfeita, os usuários estão insatisfeitos e tem tomado incisivamente outro tipo de transporte, né? Que é o transporte alternativo clandestino, né? Que são as lotações. Se tivesse tão bom como afirmam as autoridades, esse tipo de transporte não estaria sendo tomado, né? E pessoal, quando eu falo de um contrato, aí eu abordo um aspecto super sensível, né, dessa relação. Porque aí eu vou abordar, dentro de direito administrativo, a questão dos princípios, né? Ou seja, a administração pública, ela está adstrita a alguns princípios, dentre os quais a gente encontra o princípio da legalidade. Ou seja, o princípio da legalidade, ele proscreve que a administração pública e os seus administradores só podem fazer aquilo que a lei determina. Ou seja, só podem fazer aquilo que está previsto em lei, ao contrário do direito privado, né, que faculta as partes fazer tudo aquilo que não é proibido ou não é vedado pela lei, né? Então, nesse aspecto, eu reforço a questão do contrato, que a administração pública não vai poder fugir desse contrato sem a incidência do que está previsto no contrato, que é lei entre as partes, né? Que é uma cláusula que prevê, em caso de rescisão contratual ou de modificação contratual, a incidência de uma multa multimilionária, né? Que inviabilizaria a possibilidade da quebra desse contrato, né? Então, pessoal, reforçando o que eu disse anteriormente, eu não vejo alternativa da modificação desse contrato a curto prazo. Então, reforço aqui a ideia de que a única forma é uma mobilização social, no sentido de pressionar os administradores públicos, né? E com isso, pessoal, com toda essa dualidade, né, de transporte, com todo esse conflito, o usuário, né, o contribuinte, o cidadão, ele tem ficado numa situação muito delicada. Ele fica entre esse fogo cerrado da administração pública, do transporte público legalizado e desse transporte, né, alternativo aqui, irregular, né? E eu falei até dualidade, mas é esse tripé aqui, né, no qual ele fica no meio sem saber o que fazer, né, desnorteado. E esse é um aspecto que sensibiliza, né, a condição do cidadão, né, que já é tão sofrido. E em decorrência, né, dessa omissão administrativa, né, municipal, das autoridades administrativas, deflui-se um efeito cascata, que é o qual a gente tem o usuário precisando se utilizar de um transporte, né, público, de um transporte público. Existe o transporte público, esse transporte público ele não está correspondendo às expectativas do usuário. O usuário ele está se utilizando de um outro transporte alternativo, né, que é o transporte clandestino. Esse transporte clandestino tem se tornado uma realidade na nossa cidade, né? Esse transporte clandestino ele está satisfazendo as pretensões
da comunidade, né? E isso tem se formado um ciclo vicioso, no qual, por último, a gente tem desafogado aqui nos agentes públicos, né? Nos agentes acabam sendo a ponta desse iceberg, né? Onde acaba gerando conflito, né? E a gente não sabe, né, nem onde pode chegar, né, essa questão, né? Por uma questão do quê? De omissão do Estado, né, do município, né? O Estado, quando eu digo o Estado como administração pública, a gente tem o município, né, que omisso diante das suas prerrogativas de poder exigir um serviço de melhor qualidade, né, da concessionária, acaba se omitindo, dando possibilidade de gerar a prestação de outro serviço e com isso o conflito, né? Então, diante dessa omissão, né, do município, dessa impossibilidade de modificação do contrato ou da inserção de outras cláusulas que pudessem admitir, né, no caso, um transporte alternativo ou uma concorrência, eu não vejo uma outra alternativa, eu não vejo alternativa a não ser uma mobilização social na qual haja, como eu já disse, uma pressão contra a administração, né, pública, para que ela pressione a concessionária a prestar um serviço de mais qualidade, né, pessoal? E na minha opinião, pessoal, eu considero que esteja tudo errado, porque quando nessa efeito cascata, né, nesse ciclo vicioso, onde um comportamento leva ao outro, chegando até a essa extenuação, né, dos agentes públicos, agentes de trânsito, terem que sofrer na pele essa questão da fiscalização mais intensa, né, através de ordens de serviço que são determinadas diariamente, eu acredito que tudo está sendo feito errado. Por quê? Porque bastaria a simples menção, né, da administração em cobrar o que deve ser feito pela concessionária, né, que é um transporte público de qualidade. Então, pessoal, diante dessa minha falta de perspectiva de achar que tudo vai se modificar a curto prazo, eu estou aqui para trazer esse assunto para vocês e dizer que deve partir de nós, né, integrantes da sociedade, a mobilização no sentido de, né, tentar mudar as coisas, né, pessoal? Pessoal, esse é um assunto bacana, né, que envolve toda a sociedade, né, direta ou indiretamente, porque se a pessoa que está na sociedade não toma um ônibus, né, ela precisa de alguém que toma ônibus, né, seja como secretária do lar, seja como funcionário, empregado, né? Então todo mundo acaba se valendo e sendo afetado por essa questão do transporte público. Então eu convido vocês aí a participar desse tema tão importante para todo o contexto social, né? E com isso eu termino aqui esse vídeo e peço aí para vocês que comentem aí e deixem dicas, né, para os próximos vídeos que estão sendo editados. Pessoal, abraço, tchau!